Meus amigos, aula 7, encontro número 7, de um total de 16, se eu não estou equivocado, do nosso grupo de estudos em processo coletivo, né? Agora é o momento de falar da competência no processo coletivo. Essa aula também é relativamente longa, porque o assunto é até bastante denso, né? E tem um do caderno aqui embaixo. Competência no processo coletivo. Como eu avisei no começo do curso, os institutos típicos da processualística individual, dita individual, ganham uma tinta capaz de adequá-los aos problemas coletivos, né? Então a gente pensa coletivamente na processualística. Com a competência não seria diferente. Então nós temos um sistema de competências no processo coletivo. Então a gente faz aquele filtrão, né, que o pessoal costuma fazer no processo individual e adapta esse filtro às demandas coletivas. Simples assim. Item 2 do caderno. Primeira etapa de análise, né, o primeiro filtro. Competência originária dos tribunais superiores. E aí, item 2.1, uma pergunta. Competência originária dos tribunais superiores em casos de ação civil pública e ação popular? Pergunta. Existe uma tradição no direito coletivo brasileiro que acaba deixando no equívoco muita gente acostumada com o processo individual. Em sede de ação civil pública e de ação popular, a regra, curiosamente, é a competência do juízo de primeiro grau. Então, quando eu falei que a confusão é gerada por quem estuda o processo individual, na verdade a confusão decorre daqueles que estão mais preocupados com o processo penal. Vocês vão entender por quê. Mas, enfim, a regra é essa, né? Em sede de ação civil pública e de ação popular, a competência do juízo de primeiro grau. A regra é a competência do juízo de primeiro grau. Muito bem. Tradicionalmente, na processualística brasileira, entende o Supremo Tribunal Federal que a ação civil pública e a ação popular não carregam a prerrogativa de foro de autoridades que eventualmente façam parte do polo passivo dessas demandas. E isso vale repisar para a ação civil pública e para a ação popular. É manifesta a incompetência deste Supremo Tribunal, como consta de um acórdão que eu linkei aí no caderno, para a apreciação originária de ações populares e de ações civis públicas, mesmo quando ajuizadas, por exemplo, contra presidente da República, olha só, ou ministros de Estado, por não estarem aquelas demandas inscritas no rol taxativo do artigo 102 da Constituição Federal. Isso aí consta da petição número 4826 do DF. A ementa está aí, como eu falei, está no link. Está fora de cogitação a ideia de prerrogativa de foro na ação civil pública e na ação popular. Será sempre competência de primeiro grau. Isso é muito importante. Pode ser até o presidente da República, não interessa, tá? Mas nem toda ação civil pública e nem toda ação popular serão do primeiro grau. Então tem que tomar cuidado com isso. O que não existe é o foro de prerrogativa por função, típica do processo penal, né? Que até hoje, ou melhor, que atualmente no Supremo a questão está um pouco nebulosa, né? Mas não existe, em ação civil pública e em ação popular, foro por prerrogativa de função. Isso não quer dizer que não possa haver competência originária dos tribunais superiores nas ações civis públicas e nas ações populares. Vamos entender isso aqui melhor. É preciso analisar aquelas hipóteses do artigo 102, inciso 1º da Constituição da República, que prevê a competência do STF. De vez em quando, pode ser que a ação civil pública exija a competência originária do STF, mas aí não por prerrogativa de foro, e sim pela tipificação de alguma hipótese do artigo 102, inciso 1º da Constituição da República. Considerando, consta de uma ementa que eu linkei aí no caderno, a potencialidade do conflito federativo estabelecido entre a União e Estado-membro, emerge a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação popular, olha, ação popular no Supremo, a teor do que dispõe o artigo 102, inciso 1º, a linha F da Constituição. Isso aí consta da ação de competência originária, número 622, do Rio de Janeiro, com questão de ordem. Essa é a linha F aí, do inciso 1º do artigo 102 da Constituição Federal, abrange as causas e os conflitos entre a União
entre a União e os Estados, a União e o DF, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Então, numa ação popular, houve essa situação aí da linha F e acabou sendo de competência do Supremo, né? Um outro caso é bem interessante também. Cabe ao Supremo, e aí mais uma ementa que eu linkei no caderno, processar e julgar originariamente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra a Itaipu Binacional. Isso aí consta da reclamação constitucional número 2937 aqui do Paraná, evidentemente. O caso aí entra na linha E do inciso 1 do artigo 102 da Constituição da República. Esse dispositivo fala do litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o DF ou o território. Muito interessante a situação. Enfim, não há prerrogativa de foro em ações civis públicas nem em ações populares. Até é possível imaginar sua competência originária em determinadas alíneas do 102, inciso 1º da Constituição, mas nunca por prerrogativa de foro. Essa ideia é bem clara na doutrina e me parece pacífica na jurisprudência. Item 2.2 do caderno. Mais uma pergunta. Competência originária dos tribunais superiores em ações de improbidade administrativa? Essa questão é nebulosa e até chatinha de estudar, tá? Vamos entender isso aqui. O artigo 102, inciso 1º, alíneas B e C, e o artigo 105, inciso 1º, alíneas A e B, tudo aí da Constituição, e o 102 fala do STF e o segundo fala do STJ, esses dispositivos prevêem competência absoluta para esses tribunais superiores aí, né, respectivamente, como eu falei, STF e STJ, por prerrogativa de função. Só que consta expressamente do texto constitucional que essa competência por prerrogativa de função circunscreve-se apenas para as hipóteses de crimes comuns ou crimes de autoridade. Assim, a previsão se volta para processos criminais. Pergunta: seria possível estender essa competência para a ação de improbidade administrativa? Há duas teses, né? Primeira corrente trabalha com a chamada teoria das competências implícitas. Foi a opinião do Teori Zavascki e é a opinião do Gilmar Ferreira Mendes. Ambos dizem que a gravidade das penas na ação de improbidade administrativa justificaria essa aplicação por analogia. Penas, às vezes até mais severas que aquelas da ação penal. Segunda tese, segunda corrente doutrinária, são aqueles que preferem uma interpretação restritiva dos dispositivos constitucionais nesse particular aí. Nesse sentido, Pedro Roberto de Comain, Marino Pazaglini Filho, Silvio Marques e outros doutrinadores. Esses autores invocam a tese de que a ação de improbidade administrativa tem natureza cível e também a natureza das sanções seria cível também, seria política e não penal, né? A natureza da sanção na ação de improbidade administrativa é político-administrativa e não penal, né? Então, e também, eu vou colocar aqui, a ação de improbidade administrativa tem natureza cível, assim como, eu vou corrigir o caderno, ficou confuso na leitura. Assim como também tem natureza cível as sanções respectivas. O pessoal fala que a natureza da sanção na ação de improbidade é político-administrativa e não penal. Peço desculpas por travar, porque eu fiz o caderno correndo, vocês não sabem na correria que eu tô, e eu não posso ficar travando o vídeo para voltar, para gravar de novo. Eu lamento por isso, eu queria fazer um negócio de mais qualidade, mas eu não tenho tempo, eu tenho que correr. Quem sabe um dia eu gravo de novo, mas vamos adiante. Então, a prerrogativa de função se limitaria a eventuais sanções penais. Em não havendo natureza penal na ação de improbidade, não seriam acatadas essas regras de competência por prerrogativa. Os parlamentares tentaram resolver o impasse. Uma vez eu vi o Renato Brasileiro falando disso. Assim, foi editada a Lei nº 10.628 de 2002, que acrescentou um parágrafo 2º ao artigo 84 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo aí previu foro por prerrogativa de função justamente para as ações de improbidade. A ação de improbidade, dizia esse parágrafo 2º, será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente
o funcionário ou autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública. Essa questão é de duvidosa constitucionalidade, né? Uma pergunta que o pessoal do processo penal costumava fazer era a seguinte, né? Poderia a lei infraconstitucional mexer no juízo natural previsto pela Constituição da República? A resposta veio diretamente do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade de número 2797 do DF, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade desse parágrafo 2º do 84 do CPP que eu acabei de ler aí. Argumentou-se no Supremo que no plano federal as hipóteses de competência civil ou criminal dos tribunais da União são as previstas na Constituição da República ou dela implicitamente decorrentes, e que, quanto aos tribunais locais, a Constituição Federal, salvo as hipóteses dos seus artigos 29, inciso 10º e 96, inciso 3º, reservou explicitamente às Constituições dos Estados-membros a definição de competência dos seus tribunais, o que afasta a possibilidade de ser ela alterada por lei federal ordinária, e eu coloquei o trecho da ementa, ou melhor, o link para a ementa total no caderno, basta clicar ali no azulzinho. Então parecia tradicional vigorar em nossos tribunais a ideia da segunda corrente doutrinária que eu mostrei para vocês, né? A interpretação restritiva do texto constitucional que resulta em competência dos juízes de primeiro grau nas ações de improbidade, pouco importando a função e o cargo dos envolvidos, né? Assim, por exemplo, veja você, STJ, agravo regimental no recurso especial, número 1.088.025 do Goiás, do estado do Goiás, eu coloquei o link para a ementa aí no caderno. Mas uma decisão do STF acabou surpreendendo a comunidade jurídica. Na reclamação constitucional número 2138 do DF, o STF sinalizou a mudança de posicionamento e reconheceu a prerrogativa de foro no tocante a ministro de Estado processado em sede de improbidade administrativa. Para o STF, nessa hipótese versada pela reclamação constitucional 2138 do DF, a lei de improbidade administrativa, não se aplicaria nos casos de condutas já previstas como crime de responsabilidade. Naquela lei lá, a Lei 1079 de 50, né? A Lei dos Crimes de Responsabilidade, que abarca, vale lembrar, Presidente da República, ministros de Estado, Procurador-Geral da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores e secretários de Estado. Só que o placar nesse julgamento ficou 6-5, ficou muito apertado. No ano seguinte, e esse ano é 2008, na petição, e essa petição é curiosa, tá? Na petição 3211 do DF, o STF decidiu novamente que a competência para julgar a ação de improbidade administrativa contra ministro do Supremo seria do próprio Supremo. Na causa, o réu era um ministro do Supremo, que eu não vou citar nome aqui. Se você tiver curiosidade, vai atrás. O receio do Supremo me parece muito claro. Qual que é o receio do Supremo? Um juiz de primeiro grau determinando a perda do cargo de um ministro do Supremo. Afinal, essa é uma sanção prevista na LIA, na Lei de Improbidade. Isso explica, talvez, a firmeza do entendimento adotado pelo Supremo, né? O Supremo ficou morrendo de medo de ver um juiz de primeiro grau determinando que um ministro do Supremo perderia o seu cargo. De fato, fica estranho, né? Fica muito estranho. Não consta nada do sistema normativo, mas foi uma decisão do Supremo. Coloquei o trecho da ementa, ou melhor, o link para a ementa no caderno. Aparentemente, depois dessa petição aí, nós teríamos mesmo uma guinada séria na jurisprudência, né? O STJ chegou a decidir da mesma maneira na reclamação constitucional 2790 lá de Santa Catarina. Eu coloquei o link para a ementa de novo. Nessa causa, a Corte Especial do STJ, não foi turma nem sessão, foi a Corte Especial, entendeu que existiria sim foro por prerrogativa de função em ações de improbidade administrativa, e mais ainda, que os agentes políticos se submetem ao referido diploma legal, com exceção do presidente da República. Em 2013, numa análise que me pareceu muito cuidadosa e muito bem feita, o responsável do blog Dizer o Direito, o Márcio André Lopes Cavalcante, sinalizou e indicou alguns estudos de decisões monocráticas dos ministros do Supremo naquela época, 2013, né? E, segundo
o autor deste blog, tudo indicaria mesmo que o entendimento não seria mais aquele da suposta guinada da jurisprudência. Então, as cortes voltariam atrás. Eu coloquei um link para esse texto do Márcio André Lopes Cavalcante, que é muito didático. Não, eu não encontrei análise melhor. E foi o único link do site dele que eu encontrei. Eu acho que o assunto não mudou e tá assim. Pois bem, ele acertou em cheio. O STJ voltou atrás no agravo regimental, na reclamação número 12.514 do MT, julgado no qual o STJ, evidentemente, entendeu que não existe o foro por prerrogativa de função em ações de improbidade. Ainda que existam agentes políticos que, penalmente, seriam julgados no STJ. Mudou tudo. Virou a casaca, voltou atrás. Coloquei a ementa, o link para a ementa aí. Esse, você que me assiste, deve estar dando risada, né? Esse é o sistema de precedentes brasileiro. Né? Uma piada de péssimo gosto, não sem razão. Sobre o assunto, eu coloquei textos críticos do Lenny Streck, embora eu apare algumas arestas num link que eu também coloquei aí no caderno. Enfim, parece preponderar hoje que não há competência de foro por prerrogativa de função em ações de improbidade. Ponto. Parece ser assim. Eu não boto a mão no fogo, tá? Eu não boto a mão no fogo na nossa jurisprudência, infelizmente. De qualquer modo, cabe anotar que o STF lembra, até com alguma coerência, né, que ex-autoridade não tem foro por prerrogativa. Ora, a prerrogativa é da função, ou seja, do cargo, e não da pessoa. E aí eu coloquei uma ementa nesse sentido, agravo regimental na petição número 3421 do Maranhão. Isso explica julgados de acordo com os quais a mudança do status do réu afeta imediatamente a competência. Se é competência funcional, é absoluta. Veja aí uma ementa, o agravo regimental na reclamação 3021 de São Paulo. Certo? Muito bem. Superado esse tenso assunto, vamos para uma coisa mais soft agora. Item 2.3, uma pergunta. Competência originária dos tribunais superiores em mandado de segurança coletivo? Mais uma pergunta, né? Segundo o STJ, você define a autoridade coatora, a função por ela exercida, e isso determinará a regra de competência da OMS. Nada mais didático do que essa frase, né? Tanto o artigo 102, inciso 1º, a linha D, quanto o artigo 105, inciso 1º, a linha B, os dois da Constituição, nos dois, há a previsão de que os atos de autoridades que tenham determinada categoria funcional traz a competência originária do STF e do STJ. Nesse sentido, veja aí a ementa de um agravo regimental no conflito de competência que eu citei ali no caderno. Esse entendimento é regra geral de mandado de segurança e impera para o MS individual e para o MS coletivo. Tá? Não tem por que fazer a distinção. Item 3 do caderno, continuando aquele filtro de competências, dessa vez com colorido coletivo, né? Segunda análise, ou melhor, segunda etapa de análise. Competência das justiças especializadas. Quando a competência for em razão da matéria, você tem que verificar antes se o assunto será de alguma justiça especializada. Esse é o guia básico da competência. E aí, vamos lá, né? Item 3.1. Ação coletiva na Justiça do Trabalho. Constituição da República, artigo 114. Eu não tenho grande formação em direito trabalhista, tá? Mas, para o nosso propósito aqui, o que eu me sinto autorizado a dizer é que a Justiça Trabalhista tem ação coletiva específica, né? A ação de dissídio coletivo, como eu coloquei no caderno. Além de ações típicas. Isso é até evidente, né? Ação civil pública, por exemplo, para discutir meio ambiente do trabalho. Né? Então, corre lá. Na seara trabalhista, há até bastante ação coletiva, né? Só que há uma restrição. Não cabe ação de improbidade na justiça trabalhista em razão da natureza administrativa das penas. E aí eu coloquei um recurso de revista do TST e o link para a ementa. Beleza? Vamos lá. Item 3.2, uma pergunta. Ação coletiva na justiça eleitoral? Constituição da República, artigo 121. Não, e eu coloquei em negrito, não há ação coletiva na justiça eleitoral. O artigo 105A da Lei 9.504 de 97 prevê ser inaplicável à Justiça Eleitoral a Lei de Ação Civil Pública. Esse dispositivo fala: em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei 7347 de julho de 85, é a Lei de Ação Civil Pública. Ora, tal diploma normativo, a Lei de Ação Civil Pública, faz parte do núcleo duro do sistema do microsistema coletivo que a gente já exibiu várias vezes aqui no curso. Então, se não usa a Lei de Ação Civil Pública,
não usa o núcleo duro, não cabe ação coletiva em sede eleitoral. Certo? Item 3.3, mais uma pergunta. Ação coletiva na Justiça Militar, Constituição da República, artigo 125. Mais uma vez, não podemos pensar em demanda coletiva na Justiça Militar. Explico. A Justiça Militar tem caráter penal e sancionador. Isso afasta qualquer possibilidade de se pensar numa competência da Justiça Militar em julgar eventual ação de cariz coletivo. Item 4 do caderno. A terceira etapa de análise, né, desse grande filtro para encontrar a competência dos tribunais conforme as causas que são propostas. Né? Item 4, terceira etapa de análise, vislumbrando a justiça comum. Falamos da justiça especializada, agora a gente fala da justiça comum. A justiça comum tem caráter residual. Isso é a lição básica também de direito, ou melhor, de processo civil, quando a gente estuda competência. É dizer, tudo que não for da justiça especializada, de alguma justiça especializada, acabará descambando para a justiça comum. Item 4.1, competência da Justiça Federal. Constituição da República, artigo 109. Com relação às ações coletivas, o STJ vai além um pouquinho do rol do artigo 109 da Constituição da República, que a gente está muito acostumado a estudar, principalmente em processo penal. Entende o STJ que a Justiça Federal é competente em processos que envolvam interesses nitidamente federais, em razão da natureza dos bens e dos valores jurídicos tutelados. Aí eu coloquei uma ementa aí para um agravo regimental num recurso especial. Isso acontece com alguma regularidade quando o prejuízo é suportado pela União ou por entidades por ela controladas. Exemplo, ato ilícito que tem autoridades estaduais ou municipais, mas com prejuízos sofridos pela União. Um exemplo muito bom, né? Leia você que me assiste o artigo 2º da Lei do Mandado de Segurança, porque ele prevê algo exatamente nesse sentido, né? Uma equiparação à autoridade federal. Olha o que ele fala. Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandato, ou melhor, o mandado, houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Muito simples, né? Um subitem aí, né? Em negrito. Ministério Público Federal participando de alguma ação coletiva. Segundo o STJ, e há muita discussão doutrinária sobre isso, o Ministério Público não tem personalidade jurídica própria. Até aí é unânime. Não passando de um órgão do Estado. Ora, como dizem os administrativistas, órgãos não têm personalidade jurídica. Entidades, sim, órgãos não. Se o Ministério Público é um órgão e não tem, portanto, personalidade jurídica própria, a presença do MPF no processo exigiria, segundo uma parte da doutrina e um trecho da jurisprudência, um grande trecho da jurisprudência do STJ, não me parece pacífico isso ainda, a presença do MPF no processo exige a aplicação do artigo 109, inciso 1º da Constituição da República, de modo que a ação coletiva seria de competência da JF, da Justiça Federal, nesses casos com presença do MPF. Por quê? Porque se o MPF está lá, ele significa a rigor a União, já que ele é um órgão, tá? Ver uma ementa aí que eu coloquei de um conflito de competência. Coloquei o link aí para ler direto. Mais um item em negrito, né? A competência por delegação, entre aspas. Esse fenômeno está relacionado aos parágrafos 3º e 4º do artigo 109 da Constituição da República. Nessa competência por delegação, deve-se fixar a competência do local do dano, no caso da ação coletiva. Em não havendo vara federal naquele local, excepcionalmente será possível que a demanda tramite na vara da Justiça Estadual. Uma ação de competência da JF tramitando numa vara da Justiça Estadual. Isso é possível de acontecer. A gente vê muito isso em previdenciário. Mas isso não é uma transferência de competência. É uma delegação em primeiro grau, até porque os recursos desse processo serão apreciados no TRF. Nas ações coletivas, no entanto, havia uma corrente doutrinária ancorada, por exemplo, pelo Nelson Nery Jr. e pela Ada Pellegrini Greenover, dizendo que a competência por delegação seria aplicável nas ações coletivas, e aí usa a vara estadual quando não houver a vara federal. Chegaram até a sumular esse entendimento no STJ. Era o velho enunciado número 183, que, no entanto, acabou sendo revogado. Só que o STF disse que não é aplicável a delegação para a Justiça Estadual no caso de ação coletiva. O fundamento é o de que a competência depende de previsão expressa da lei, e a própria Constituição Federal exige a expressa previsão legal. Não há no microsistema, no núcleo duro,
previsão nesse sentido. Sobre isso, eu coloquei uma ementa aí para um recurso extraordinário, evidentemente, RE é do Supremo. Então, a ação coletiva de competência da Justiça Federal só tramita em vara federal, ponto final. Parece que não há mais discussão sobre isso. Item 4.2 do caderno, competência da Justiça Estadual. A competência da Justiça Estadual, dentro da Justiça Comum, é residual, é o resíduo do resíduo, né? Se não é das varas especializadas, ou melhor, das justiças especializadas, a questão é residual para a Justiça Comum. E na Justiça Comum, o que não for da federal é da estadual. É um resíduo do resíduo. Como eu escrevi no caderno, o que não for da JF residualmente cai, literalmente cai, digamos assim. Literalmente não, né? Evidentemente. Eu tô cansado, pessoal, e aí acaba vazando algumas coisas, né? O que não for da Justiça Federal acaba indo para a Justiça Estadual. Vai, fica melhor. Nada literalmente aqui. Me desculpa, eu tô muito cansado, tô atarefado, e aí a gente tenta correr aqui. Já é o 7º vídeo de 16 e eu tô muito atarefado, tá? Item 5 do caderno. Quarta etapa de análise, definindo a competência do foro, isto é, da circunscrição territorial. É o momento de definir, na Justiça Federal, qual é a seção judiciária competente e, na Justiça Estadual, qual é a comarca competente. Nas ações coletivas, a competência de foro é absoluta. A regra dessa competência é, assim, de natureza cogente, de modo que tem aplicação obrigatória independentemente da vontade das partes. Há uma divergência doutrinária aqui. Segundo Luiz Fux e o Nelson Nery Jr., que seguiram aqui as lições do Que Eu Venda, essa é uma competência absoluta funcional. Né? Dizer que o determinado local é absolutamente competente para a demanda decorre de uma competência funcional. Outra corrente, no entanto, e aí eu cito Hugo Nigro Mazzilli e Cândido Rangel Dinamarco, sustenta que essa competência é, na verdade, territorial, porque se a competência é a do foro, a natureza dela é territorial. Essa divergência aí é histórica, é bem antiga. No fim das contas, se é funcional ou territorial, não importa muito. Importa saber apenas que a regra é essa, a competência é absoluta. Dentro do microsistema coletivo, nós temos o artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública, que expressamente fala em competência funcional, tomando aí certo partido doutrinário, né? O Nelson Nery foi um dos autores do projeto de lei envolvendo a Lei de Ação Civil Pública, né? E o artigo 93 do CDC, dispositivo que se aplica, segundo o STJ, como regra geral do processo coletivo, e aí eu coloquei uma emenda para um recurso especial nesse sentido, também traz uma regra nesse sentido, né? O artigo 93 do CDC é regra geral de teoria geral do processo coletivo. Aí eu vou ler esses dois dispositivos. O artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública diz, no caput: as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Aí vem o CDC no artigo 93 e fala: ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Local. Inciso 1º. No foro do lugar onde ocorreu ou deve ocorrer o dano, quando de âmbito local. Inciso 2º, no foro da capital do estado ou no do DF, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do CPC aos casos de competência concorrente. Veja você que me assiste que esse 93 do CDC, nesse dispositivo aí, o legislador repetiu a regra do local do dano, né? E ainda se lembrou que a ação coletiva não será necessariamente reparatória ou ressarcitória. Não fala, assim, somente de local do dano, mas também de local onde deva ocorrer o dano. Não tem como não lembrar do Marinoni aqui, né? Das tutelas inibitórias e também das tutelas preventivas. Ele não é tão técnico, precisamente, mas é digno de certo elogio, né? A gente estava em 1990 ainda. Na tutela inibitória, na verdade, não se discute o dano, né? Talvez se fosse mais técnico sequer falar em dano, mas já é um avanço legislativo. E esse dispositivo lembra a todos que a ação coletiva pode ser mais uma ação preventiva, né? Não precisa ser só reparatória ou ressarcitória, né? Tutela ressarcitória. A gente pode fazer uma tutela inibitória coletiva. O equívoco do legislador foi falar em onde deva ocorrer o dano, né? Como eu falei, na verdade é onde deveria, em tese, ocorrer o ato ilícito, né? Porque tutela preventiva não depende de dano, né? Busca só evitar o ilícito. Isso aí tá todo mundo careca de saber para quem estuda
a tutela inibitória e agora a tutela de remoção do ilícito lá no CPC de 2015. O artigo 93 do CDC distingue o dano em dano local, dano regional e dano nacional, como deu para ver, né? Ele diz que se o dano for local, competente será qualquer foro atingido pelo dano. Se o dano for regional ou nacional, os foros competentes são da capital do estado afetado pelo dano ou o DF. Fiz um esquema bem didático, né? Dano local, regional, nacional. Se o dano for local ou regional, a competência, no caso do dano local, qualquer foro. Competência no dano regional, o foro da capital do estado ou DF. Também um dano nacional, caso em que a competência será o foro da capital do estado ou do DF. Essa regra, conforme reconheceu o STJ, cria a hipótese de foros concorrentes e a escolha cabe ao autor, né? Veja uma ementa aí de um agravo regimental no conflito de competência que eu citei, basta clicar no link. Algumas questões, né? Uma perguntinha, duas perguntas que eu coloquei aí no caderno. Pergunta 1, que são duas, né? Como definir a extensão do dano? Né? O que é dano local, o que é dano regional e dano nacional? Eu não me atrevo a responder isso. Olha só, segundo a Ada Pellegrini e Greenover, o dano local é um dano mais restrito, atingindo pessoas residentes num determinado local. O dano regional é um dano mais amplo, de forma a atingir pessoas espalhadas numa determinada região. O dano nacional é um dano ainda mais amplo, gerado por todo o território nacional. Com todo respeito, o conceito traz uma chuva sobre o molhado, né? Ninguém consegue responder isso numa categoria abstrata. Tudo é casuístico, é um dado causal. É na casuística que a gente consegue definir mais ou menos o que é um dano local, regional ou nacional. Não dá para responder abstratamente, porque a gente não tem nenhuma diretriz. No entanto, confundir dano regional ou nacional não traz prejuízo nenhum, né? Como eu mostrei ali no esquema, a regra de competência de ambos acaba sendo a mesma. O problema, na verdade, está no dano local. E o que é dano local? Se o dano for regional, a competência é do Distrito Federal ou a comarca da capital. Se o dano é local, a competência é uma das X comarcas em que aconteceu o dano. A questão é tormentosa, né? Se o dano é local e uma das comarcas é uma capital, me parece de bom alvitre indicar como juízo competente o juízo da capital, que por lógica é um dos locais onde ocorreu o dano. Né? Uma forma de salvar aí, né, a boa técnica processual para quem tiver com medo. Segunda pergunta, né? Ou melhor, segundo ponto, vai? Não é pergunta não. Dano regional, dano nacional e a possível competência de um local em que não houve dano. O legislador, ao prever a competência do foro da capital do estado ou do DF, abre a chance abstrata de um juízo de um local sem dano ser o competente. Isso é, no mínimo, um paradoxo, né? Contraria o próprio espírito da norma do local do dano. Imagine você que me assiste um dano regional envolvendo Maringá aqui e Londrina. A competência será da comarca de Curitiba, ou pior, do Distrito Federal. A doutrina critica muito isso aí, tá? Note bem, você que me assiste, o seguinte, no artigo 209 do ECA, há uma regra de competência das ações coletivas que não é do local do dano. Quando a ação coletiva envolveu o ECA, a competência é do local do ato ou da omissão impugnada. Olha o que fala o 209 do ECA. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Esse mesmo fenômeno se repete no artigo 80 do Estatuto do Idoso, que prevê como competente o juízo do local do domicílio do idoso. Ele fala assim, o 80. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. A doutrina concorda que, quando a ação coletiva estiver fundada no ECA, o artigo 209 do ECA faz com que essa regra sempre prevaleça sobre as regras gerais do microsistema. Artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública e artigo 93 do CDC. O mesmo não ocorre, no entanto, com o artigo 80 do Estatuto do Idoso, que é bastante curioso. A doutrina que trata desse tema, lá de São Paulo, Flávio Luiz Yarchel, e também o Robson Renault Godinho, defende essa doutrina aí, que na aplicação do Estatuto do Idoso, nós devemos continuar
a nos valer do local do dano, né? A ideia de local do dano. Na verdade, o legislador se equivocou aqui. Na ação coletiva, não é o idoso que está no polo, né? Ele até tentou facilitar a vida de alguém que não está em juízo, né? Por isso, a dogmática acaba dizendo que para o idoso seria melhor o local do dano. De todo modo, são regras de competência absoluta, só muda o foro. O local do dano é competência absoluta. O local do ato ou omissão no ECA também é regra de competência absoluta, certo? Deixa eu corrigir o caderno, tem um erro de digitação aqui. Vamos lá, mandado de segurança coletivo, um item em negrito aí. A competência do primeiro grau para o mandado de segurança é absoluta. E aí eu coloquei uma emenda aí para um agravo regimental num recurso especial no STJ. Portanto, o mandado de segurança, por ser mandado de segurança e por ser ação coletiva, é de competência absoluta. E aí eu estou falando do MS coletivo, né? Basta definir o local onde a autoridade coatora exerce suas funções, que então estará definida a competência. E se houver pluralidade de autoridades coatoras, Marcelo, se elas exercerem a função no mesmo local, não há dúvidas. Mas se elas exercerem as funções em locais diferentes, parece-me que a solução passa pelo artigo 46, parágrafo 4º do CPC de 2015. Teremos foros concorrentes à escolha do impetrante. Olha o que fala o caput do 94 do CPC. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Aí vem o parágrafo 4º. Havendo 2 ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles à escolha do autor. Tudo isso que eu falei parte da premissa evidente de que todas as autoridades coatoras têm o mesmo grau hierárquico, né? Segundo decidiu o STJ, se existir essa diferença hierárquica, o grau maior define a competência. Coloquei uma emenda aí para o mandado de segurança número 4167 do DF, basta clicar no link. Uma nota importante sobre a ação de improbidade administrativa. Na LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, não há qualquer previsão. O legislador aparentemente não se preocupou, na LIA, em prever uma regra de competência. Foi uma omissão planejada, na verdade. O STJ compreendeu bem essa omissão e decidiu que se aplica aí a regra geral da Lei de Ação Civil Pública e do CDC, ideia de núcleo duro, microsistema, e aí eu coloquei uma emenda direto para o agravo regimental num recurso especial. Uma nota agora sobre a ação popular e eu fecho esse encontro. O artigo 5º da Lei de Ação Popular trata da competência, né? É um dispositivo muito curioso. Esse artigo 5º ele fala da competência da Justiça estadual ou federal e aí define a competência do juízo, falando que se houver uma vara especializada, a competência é absoluta dela, vara de fazenda pública, por exemplo. Só ficou faltando foro. Ficou estranho, né? Essa omissão aí, a doutrina fala até que é uma omissão histórica da Lei de Ação Popular. E não, o assunto não foi resolvido pelo então núcleo duro que eu mostrei no começo do curso, né? Lei de Ação Popular, Lei de Ação Civil Pública e CDC. O STJ simplesmente sai do microsistema coletivo para definir a competência do foro na ação popular à luz da Constituição e do CPC. Já na época do CPC de 73, o STJ fazia isso e não deve mudar agora com o CPC de 2015. E aí muda a natureza da regra, portanto, né? A competência territorial na Constituição da República e no CPC é, na verdade, relativa. A competência de foro do microsistema coletivo é absoluta, e o STJ está saindo dele para buscar a solução no CPC e na Constituição, onde a competência é relativa. Então, o STJ faz uma grande mistura normativa aqui, né? Até perigosa, talvez. Mas é um jeito de resolver uma questão prática. Assim, a competência é relativa, nesse caso aí específico, não obstante a ação popular ser uma espécie de ação coletiva. E aí eu coloquei uma emenda aí para um conflito de competência disso, envolvendo essa questão lá no STJ e dando essa solução. Olha o que fala o artigo 5º da Lei de Ação Popular. Caput. Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao DF, ao Estado e ao município. Parágrafo 1º. Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do DF, do Estado ou dos municípios, os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos das sociedades de que elas sejam acionistas e os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às quais tenham interesse patrimonial. Parágrafo 2º.
quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer outra pessoa ou entidade, será competente o juiz das causas da União, se houver. Quando interessar simultaneamente ao Estado e ao município, será competente o juiz das causas do Estado, se houver. Parágrafo 3º. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos. E, finalmente, parágrafo 4º. Na defesa do patrimônio público, caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Pessoal, esse foi o 7º encontro. Eu volto ao 8º encontro falando da legitimidade ativa no processo coletivo, um tema também que vai gastar bastante tempo. Até mais, pessoal.